Meninas, meninos, bom dia, saudações a todos. Vamos começar então as nossas atividades de atualidades, trabalhando essa primeira aula de Covid-19 com reflexões sobre o cenário no qual nos encontramos na atualidade. Vou dividir essa aula em 3 partes, como eu disse genericamente, 3 diferentes reflexões, começando com o que eu chamei de opostos: alteridade, preconceito, agricultura familiar e agronegócio, tendo em vista a maneira através da qual inicialmente a pandemia começou a ser veiculada em meios de imprensa, com respaldo de amplos setores da população, e como essas formas são inadequadas para o entendimento da doença e para outros desdobramentos na sociedade. Vejamos. Início da crise desinformação. Essa foto circulou abundantemente há algumas semanas, mostrando um mercado chinês que seria típico, assim como o mercado chinês de Wuhan, onde a epidemia teria tido início, a pandemia teria tido início, e daí o costume chinês de consumir carne a partir de animais vivos abatidos imediatamente antes do consumo teria levado à contaminação das pessoas e à veiculação do vírus, eventualmente em escala mundial. Entretanto, há um problema nessa imagem. Qual é o problema? Este mercado não é um mercado chinês. Este mercado é um mercado tailandês. Daí a gente ter, nesse caso, uma notícia falsa atribuída à China. E mesmo em relação à China, uma série de desinformações acabam sendo veiculadas, não apenas de preconceito contra as populações chinesas, como também um clássico preconceito em relação à forma socialista de organização da sociedade. Há quem atribua, por exemplo, os chineses consumirem carne de animais recém-abatidos à grande fome que aconteceu na China, já em regime socialista, na década de 1960. Será que houve a grande fome nos anos 1960? Sim, é um fato histórico. Será que isso tem relação com as formas de organização econômica na agropecuária do governo chinês socialista à época? Sim, sem dúvida alguma, que tem relação. Agora, será que por causa disso os chineses começaram a abater animais que imediatamente seriam fonte de alimento? É óbvio que não, porque houve grande fome na China, mas não houve grande fome na Tailândia, não houve grande fome em Singapura, onde essas populações também têm mercados como os chineses, nos quais são comercializados animais vivos para eventual abate. Agora, isto passou a ser veiculado e a partir de informações que têm baixa sustentação. Primeiro, a imagem não é a imagem da China, é o mercado tailandês. E ainda a culpa disso tudo seria do socialismo chinês, que levou à grande fome, que levou a população chinesa a ter esses hábitos alimentares. Não, isto é arraigado a estas populações e não no que diz respeito ao episódio histórico da grande fome na década de 1960. Para nós ocidentais, entretanto, é fácil veicular essas ideias, porque o mundo ocidental tem uma tradição capitalista liberal, diferente da tradição chinesa das últimas décadas, de uma estrutura socialista. E ainda mais, nós ocidentais, que habitamos as cidades do mundo ocidental, nós compramos carnezinha que aparece naquela bandejinha das redes de supermercado, na geladeira das redezinhas de supermercados. Então, na hora que nós vemos uma pessoa pegando um animal vivo para o abate, nós temos uma repulsa, nós pensamos que é algo bárbaro e que não é feito no mundo todo ou no mundo civilizado, pelo menos há séculos, quem sabe milênios, quem sabe desde tempos ancestrais. Daí a facilidade de criminalização que no mundo ocidental urbano passa a haver em relação a estas práticas que podem acontecer em regiões do Extremo Oriente, em regiões do Sudeste da Ásia, ainda na atualidade, veiculando consequentemente uma pressão simbólica
contra os chineses, ligada à ideia de maus tratos dos animais que acabaram por veicular doenças. Agora, tudo isto está esquecendo a ideia de que diferentes povos têm diferentes formas de organização da produção na agropecuária e diferentes padrões alimentares, o que seria evidenciado pela ideia de relativismo cultural. Se o outro povo tem um padrão de comportamento que é diferente do meu, que sou de outro povo, eu não posso fazer, à luz do relativismo cultural, um julgamento dos padrões de comportamento alheios com base nos meus valores culturais. Eu tenho que entrar nesta outra cultura, entender as suas estruturas de funcionamento para entender aqueles distintos padrões de funcionamento. Daí a ideia de relativismo cultural em oposição ao que a gente chamaria de etnocentrismo, a ideia de etnocentrismo, que é uma ideia mais vulgar, que é a ideia clássica de formação de preconceito de povo a povo. Entretanto, nesse slide ainda sobram alguns problemas, porque tá bom, então o chinês pode ter, e não a população chinesa como um todo, por favor, sem estereótipos. Ninguém come animais vivos em Pequim, em Hong Kong, nas grandes cidades chinesas. Então, são comportamentos em determinados estratos da população chinesa e não da população chinesa como um todo, pelo amor de Deus, tá certo? Agora, ainda assim, nesses estratos da população chinesa, tailandesa, que tenham esses hábitos, há uma tendência de maus tratos dos animais, de veiculação de doenças, tendo em vista, por exemplo, a ideia de aprisionamento de animais vivos para eventual consumo. Novamente, né, somos pessoas urbanas e achamos que a carne é uma fruta, né, que é colhida e aparece naquela bandejinha do supermercado, tá certo? Quando na verdade, por exemplo, no mundo rural brasileiro ainda hoje, existe estocagem de animais vivos. É o caso de galinheiro. Eu passei boa parte da minha infância em chácara, em sítio, e era muito comum, durante o início da manhã, alguém ir ao galinheiro, matar uma galinha, matar um frango para fazer o almoço. Então lá está o animal vivo, estocado vivo, e ele vai virar a canja do almoço. Isso é muito comum em ambientes rurais. É claro que para nós é mais estranho pensar este procedimento. Se você quiser comer um frango na hora do almoço, você vai ao supermercado e compra ele resfriado, vai ao açougue, mas não é sempre assim que acontece, inclusive no Brasil contemporâneo. Inclusive havendo prática de caça. Caça no que diz respeito a populações tradicionais, eu estou pensando em populações indígenas. E, incrivelmente, há setores do governo federal na atualidade que defendem de forma veemente a ideia de manutenção de caça aqui no Brasil, como se isso fosse uma atividade necessária para as populações que vivem em ambientes urbanos ou que estão em circuitos urbano-industriais de produção e consumo. Não há necessidade, mas há estas práticas de caça que podem ser tradicionais ou podem ser inusitadas, estimuladas na atualidade e aqui no território brasileiro. Essas práticas acabam, consequentemente, veiculando zoonoses, tal qual aconteceu lá no território chinês. Então é muito fácil levantar o dedo acusador em relação à sociedade chinesa, não reconhecendo uma ideia que seria mais profunda, mais adequada de entendimento, que é o relativismo cultural, e ainda mais, não reconhecendo que as populações brasileiras, de diferentes formas, veiculam práticas que são análogas a partir de relações tradicionais, é o caso do mundo rural familiar tradicional, ou através de atividade de caça, que inclusive de diferentes formas incorre em ilicitude na atualidade. Mas, até agora, a gente trabalhou apenas a ideia de maus tratos, de atividades tradicionais e de caça e de manutenção do animal vivo para eventual abate. Mas e os maus tratos dos animais? Eu me poupei de colocar para vocês as imagens que vocês podem colher muito facilmente na internet de abatedouros. Então nós temos modelo agroindustrial, agroindústria da carne. E o que acontece com o gado no intervalo entre o pasto e o supermercado, né? Acontece algum tipo de mágica? Não, é chamado de abatedouro. E no abatedouro as condições de abate do animal não são necessariamente das mais interessantes.
Então, a ideia de maus tratos aos animais também acontece no Brasil e, inclusive, no modelo agroindustrial brasileiro. Sobra, então, uma última coisa, que é a veiculação de doenças. Na verdade, veiculam essas doenças a partir dessas relações tradicionais, mas também há possibilidade de veiculação de doenças, de zoonoses, a partir do modelo agroindustrial do Ocidente. Então, isto não é uma exclusividade dos mercados ditos úmidos, mercados com animais vivos que aparecem lá no Extremo Oriente. Isso também acontece no mundo ocidental, no modelo agroindustrial de diferentes formas. Vejamos. A nossa conhecida influenza A/H5N1, também conhecida mais vulgarmente como gripe aviária. Então, a avicultura do sudeste da Ásia acabou sendo contaminada pelo vírus influenza H5N1 a partir do início da década de 2000, a partir de animais de aves migratórias, e houve a veiculação do vírus de animais para humanos, havendo então contágio de populações humanas, a chamada gripe aviária influenza H5N1 do início dos anos 2000. Agora, isso estava dado aonde? Em ditos mercados úmidos? Não, na avicultura do Sudeste Asiático. E de onde veio a influenza A/H1N1 da pandemia de 2009? Veio da suinocultura mexicana. Então, trata-se de modelo agroindustrial na produção em massa de suínos para abastecimento das indústrias de carnes. E houve, então, sim, a veiculação de doenças e, nesse caso, a nossa anterior pandemia de H1N1 influenza A, tá certo? Mais ainda, a encefalopatia espongiforme bovina, mais conhecida como mal da vaca louca, que teve uma, entre outras áreas de veiculação da doença no Reino Unido da década de 1980. E como um animal, como um bovino, pode ficar contaminado pelo mal da vaca louca? Tem duas formas, pelo menos. Ele pode ter um desenvolvimento endógeno da doença. Então, por algum processo interior ao seu organismo, ele acaba desenvolvendo este mal, que é uma forma inusitada, uma forma menos usual de desenvolvimento da doença. A mais usual é o animal consumir carne, consumir um outro animal que estava com a doença, e daí um animal acaba contagiando o outro na ingestão, o que suscita uma dúvida interessante, não é? Se o mal é da vaca louca, se os bovinos estavam contaminados, essa contaminação usualmente se dá através do consumo de carne contaminada. Como é que esses bovinos consumiram carne contaminada? Porque nós demos a carne contaminada para os bovinos. A ração britânica dos anos 1980, que era feita à base de farinha com vísceras de animais, com ossos de animais, para ganho de peso, para ganho de produtividade. Nós transformamos pacatos herbívoros bovinos em loucos carnívoros, e lembrem-se, a contaminação se dá através da ingestão de carne contaminada, havendo então eventualmente contaminação de seres humanos a partir do mal dito mal da vaca louca. Então, será que é só o mercado úmido lá da China que veicula essas doenças? Não. Estocar animal vivo, fazer caça de animais, é algo que acontece em diferentes partes do mundo de diferentes formas. Maus tratos aos animais, não é só lá no mercado tradicional chinês. No modelo agroindustrial, no abatedouro, as condições não são das melhores. E ainda a veiculação de doenças, de epidemias que tem por base zoonoses, a gente também encontra a partir do modelo agroindustrial, como nesses três, entre tantos outros exemplos potenciais. Então, como nós poderíamos encaminhar uma solução, uma superação para estes problemas? Agroindústria, outros danos. Ainda antes da solução, a agroindústria vai além nos danos. É importante dizer isso porque a ideia de criminalização das formas tradicionais de produção e consumo de recursos alimentares das populações chinesas. Então haveria uma solução que é a agroindústria? Não. A agroindústria também produz maus tratos aos animais, também acaba veiculando doenças. E ainda mais, expansão de fronteiras agrícolas com desmatamento.
Desmatamento que também está relacionado à redução de espécies que também ocorre pela ação dos agrotóxicos de controle das pragas nas lavouras. Os agrotóxicos, por sua vez, geram problemas de saúde ao trabalhador rural, ao consumidor final, além de contaminação ambiental. E a redução de espécies também ocorre pela seletividade das espécies cultivadas. Então, quantos tipos de feijão nós encontramos no mundo? Quantos tipos de trigo, milho nós encontramos no mundo? Uma grande quantidade. Mas a agroindústria trabalha com poucos destes produtos, porque são apenas alguns gêneros, inclusive desenvolvidos artificialmente, que se adequam melhor às necessidades de produção e consumo do modelo agroindustrial. Daí a produção de mercadorias para abastecimento de cadeias produtivas agroindustriais apenas a partir de um determinado grupo de produtos, reduzindo a disponibilidade de espécies. E ainda mais, atendimento de mercado. E, portanto, a agroindústria não produz alimentos, ela produz mercadorias. Alimento tem valor nutricional. Cheetos é produzido na agroindústria dos cereais. Agora, o valor nutricional de um salgadinho comercial como este é bastante questionável se tem algum valor nutricional. Ainda mais, o alimento é um direito fundamental das pessoas, preservado em constituições de diferentes países. Se nós pensarmos internacionalmente, alimento é um direito humano para a sua existência. Agora, será que você tem direito de comer Cheetos? Não, não tem. É uma mercadoria. Então você paga para tê-lo. Então o modelo agroindustrial, que acaba sendo a solução diante da crítica pessimamente formulada às estruturas tradicionais de produção e consumo de alimentos a partir da Covid-19 da atualidade, nunca foi, não é, nunca vai ser solução para os problemas alimentares mundiais. Então, quem é a solução para este problema que eu coloquei na transição anterior? Segurança e soberania alimentar se faz da agricultura familiar. Agricultura familiar que manifesta diversidade mundial. Em diferentes partes do mundo, a organização da produção e do consumo se dá de formas diferentes, inclusive mantendo a diversidade de espécies que estão dadas ao consumo destas várias populações, que são adequadas aos hábitos alimentares. Trata-se da, eu coloquei, eterna, porque ela sempre foi e ela provavelmente sempre vai ser a fornecedora de alimentos para a população. Quando eu falo disso, sempre os alunos perguntam, mas será que nós poderíamos abastecer a população mundial na atualidade sem o modelo agroindustrial? Será que nós poderíamos abastecer em alimentos a população mundial apenas com a agricultura familiar? A resposta é sim e não. Se nós pensarmos a substituição da agroindústria pelo modelo familiar, o modelo familiar não tem a menor capacidade de abastecimento, por exemplo, da cadeia agroindustrial de cana, álcool para álcool combustível. Agora, se eu estiver pensando em alimentos e não álcool combustível para os veículos automotores, não só a agricultura familiar pode, como ela já hoje é a responsável pelo café, almoço e janta das diferentes populações no mundo. Então, se nós pensarmos do ponto de vista alimentar, a agricultura familiar não pode. Ela é aquela que já hoje garante este padrão alimentar, onde nós podemos reforçar isto através da agregação da ciência. E notem bem, não é uma ciência que vem do alto do seu pedestal com um mando sobre a agricultura familiar, sobre as formas tradicionais, porque esses dois campos não precisam ser antagônicos, eles podem ser complementares, de modo que há sim uma agricultura tradicionalmente constituída que muito antes da ciência se institucionalizar como aqui no Ocidente, já garantia a sobrevivência à alimentação de populações por então milhares e milhares de anos. Agora, nós temos hoje sim algo, uma forma de conhecimento, inclusive institucionalizada, chamada ciência. Ela pode e deve ser agregada. Ela não deve deslegitimar as formas tradicionais de agricultura. Ela deve ser agregada com vistas a ganhos de produtividade e, inclusive, com vistas à segurança sanitária, de modo que essas formas tradicionais, que são e sempre foram as garantidoras da alimentação da população,
possam continuar sendo implementadas sem maior ônus à natureza, sem maior risco ao próprio ser humano. Então, cuidado com esta ideia de criminalização de formas tradicionais de produção e consumo de alimentos, como aconteceu agora a partir da crise Covid-19, porque isso se desdobra numa coisa muito perigosa, que é a crítica à agricultura familiar. Daí a crítica a uma forma de agricultura que é sim a nossa principal garantidora da alimentação mundial. E o reverso dessa crítica, né, que é muito perigoso, a ideia de que o modelo agroindustrial é que é acompanhado pela ciência e garante a nossa alimentação e garante a nossa saúde. Não garante alimentação porque produz mercadorias de baixo valor nutricional que nem abastecem cadeias alimentares, como é o caso do álcool combustível, e ainda que também são potenciais veiculadores de doenças, como aconteceu na gripe aviária, na gripe suína, no mal da vaca louca, entre outras formas de contaminação da população ligadas ao modelo agroindustrial. Feita essa primeira reflexão em relação a esta crítica indevida às formas tradicionais de produção e consumo de alimentos a partir do Covid-19, vamos agora a uma outra, Covid-19 na economia, aquilo que já é chamado na atualidade de coronacrise. Qual é a situação que nós encontramos no mundo até este momento e dentro do contexto da crise, da crise com o Covid-19, a dita coronacrise. Covid-19 e globalização. Globalização, como eu já trabalhei em algumas salas, mas de modo geral vocês têm um maior controle, atua com um intenso intercâmbio global, isto é, as regiões do mundo passam a ser interconectadas, um evento em uma região se desdobra potencialmente em escala mundial, com cadeias produtivas que são complementares e lembrem-se, nós vivemos hoje a maturação toyotista flexível como just-in-time, a estrutura de produção busca ser plenamente adequada ao volume de consumo mundial e, portanto, nós temos uma intensidade de produção que é fragmentada nas diferentes partes do globo, que é articulada nas diferentes partes do globo e essa intensidade é, então, muito, muito elevada. Só que o que aconteceu na atualidade? Covid-19, necessidade de distanciamento social com vistas a o que se desdobra na paralisia da produção e dos próprios fluxos comerciais. Temos então um gravíssimo problema ligado ao cenário atual de globalização como a tendência de redução do comércio mundial, tendência de redução do PIB mundial dentro da crise do Covid-19. E o que a gente pode então fazer para resolver o problema? Temos várias diferentes abordagens potenciais em relação à crise Covid-19, mas algumas abordagens parecem mais adequadas, outras nem tanto. Vejamos. Abordagens errada, certa e o que eu chamei de além. O que seriam essas abordagens? Há algumas semanas, o presidente da França, Macron, disse que, dada a crise que nós vivemos na atualidade, nós devemos encarar a crise, inclusive a atividade econômica, como se nós estivéssemos em tempos de guerra. Isso traduz realmente a intensidade da crise atual. Então, seria uma crise como se nós estivéssemos, quem sabe, em uma Segunda Guerra Mundial, quem sabe se os países estivessem em guerra. Esta é uma abordagem interessante, gente? Não. Essa é uma abordagem bastante problemática. Porque numa economia em guerra, Sr. Macron, nós temos a máxima produção para sustentar o esforço de guerra. Se a produção está ao máximo, nós temos um regime de pleno emprego. Agora, segundo o que nós acabamos de averiguar no slide anterior, nós estamos com a produção ao máximo, nós estamos em pleno emprego? Não, nós estamos no contrário disso. Redução da produção, redução do emprego, redução da renda. Então, desculpa, não é uma economia de guerra, não é um cenário de guerra. Nós não estamos em guerra, esta é uma abordagem errada. Não é errada apenas uma perspectiva econômica, é errada ainda por mais coisas. Cuidado com o discurso da belicosidade de guerra, porque no cenário de guerra, direitos acabam sendo suspensos, atrocidades são cometidas.
Então a expressão guerra tem que ser utilizada e as suas palavras, as palavras que orbitam a ideia de guerra, precisam ser utilizadas nos contextos que são específicos e não de uma maneira vulgar. Nós acostumamos as populações à ideia de uma situação de exceção, que é a situação de guerra, né? Mas não é uma situação de guerra no momento. E, portanto, isso dá margem a arbitrariedades, a atrocidades que possam ser feitas com diferentes populações. Então, essa abordagem é, de diferentes formas, uma abordagem errada. Nós não estamos em guerra. Então, o que está acontecendo na atualidade? O que é necessário ser feito se a gente não está em guerra e tendo em vista a paralisia do processo produtivo? Ação pública estatal com flexibilização quantitativa. O Estado, então, precisa fornecer recursos para a manutenção da atividade econômica. Esses recursos estariam dados em quais níveis? Primeiro, saneamento dos bancos, com relaxamento do depósito compulsório, entre outras medidas. Então, se o banco estiver numa situação de crise, o Estado, de diferentes formas, precisa atuar para sanear esse sistema financeiro e sistema bancário, inclusive dando ao sistema financeiro, público e privado, inclusive ao privado, uma margem de manobra maior para atuação na economia, como, por exemplo, a redução do depósito compulsório. O depósito compulsório é um instrumento que o governo usa para viabilizar maior ou menores recursos do banco na economia. Se o depósito compulsório é maior, o banco tem menor margem de colocação dos seus recursos na economia. Se a gente está numa situação de crise, é hora então de diminuir o depósito compulsório para que os bancos tenham uma margem maior de colocação de recursos na economia, como agora é necessário. E ainda mais, redução do juro, aumento do crédito. Inclusive, como eu disse, a partir de instituições públicas, de bancos públicos, como é o caso aqui no Brasil, de Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, BNDES e assim por diante. Então, aqui nós temos uma abordagem que atua a partir do sistema financeiro para enfrentamento deste cenário de crise na atualidade. Agora, há alguns problemas ainda em relação a esta abordagem. Ela é certa, mas ela guarda quais problemas? Problema: procedimentos já implementados na crise de 2008. Isso que eu estou colocando aqui à esquerda do nosso slide tem nada de novo. Foi o que foi feito, é o que já foi feito em escala mundial a partir da crise de 2008, a partir da crise do dito subprime, do sistema financeiro, do setor imobiliário lá nos Estados Unidos, que se espalhou como uma crise do sistema financeiro mundial. Bom, isso talvez não seja um problema, isso apenas mostra como nós já temos todo o conhecimento para enfrentamento de uma crise como essa de 2008. Então a gente já implementou, basta implementar novamente. Quando aparece mais um probleminha, desde 2008, 2009, essas medidas estão sendo implementadas, mas o ritmo de crescimento da atividade econômica mundial e nos países centrais tem se mostrado muito baixo ao longo da década de 2010 e pior, no final da década de 2010, agora pelos idos de 2017, 18, 19, nós temos uma tendência de redução cada vez maior do crescimento das economias dos países centrais. É a redução do crescimento econômico chinês, japonês, alemão e dos Estados Unidos, que já estava se mostrando, dando os primeiros sinais, agora em 2019, antes da crise Covid-19. Ainda assim, a gente implementou essas medidas a partir de 2008, 2009, vamos dizer, não caímos no abismo da crise financeira de 2008, a economia não cresceu tanto assim, mas se a gente reeditar, pelo menos temos a continuidade disso que nós tivemos ao longo da década de 2010. Boa ideia? Péssima ideia, gente. Além dessas medidas serem as medidas de 2008, que não se reverteram em tão grande crescimento econômico, muito pelo contrário, as economias cresceram pouco e cada vez menos nos últimos anos, a crise da atualidade é de muito maior gravidade do que a crise de 2008. A crise de 2008 partiu do sistema financeiro. Então essas medidas que estão à esquerda no nosso slide são medidas mais ou menos adequadas na medida em que elas venham a sanear os problemas que estavam dados nesse sistema financeiro até 2006, 2007.
A crise atual, em termos econômicos, não parte do sistema financeiro, ela parte da economia real em um cenário de intensa globalização. Trata-se de um problema de saúde pública de alcance global que exige a condição de distanciamento, de isolamento social para minimizar o contágio da doença. Então, nós partimos de uma paralisia da chamada economia real, da produção agrícola, mineral, pecuária, da indústria, do comércio, dos serviços, do transporte, e que, óbvio, tem também desdobramento no setor financeiro. E, portanto, a crise atual vai muito além da crise econômica, da crise financeira de 2008. Então, estas medidas são um pingozinho muito pequenininho, né, num oceano de problemas que nós temos na atualidade, donde ela é certa, elas são medidas certas. Isso aqui precisa ser feito na atualidade. Mas vai resolver? Não. Nós precisamos de mais. Precisamos ir muito além dessas medidas. Precisamos ir além para onde? O que mais é preciso fazer? Regularização da economia através da geração de confiança. Temos uma crise na economia real. Agora, é necessário a regularização dessa atividade econômica. E um aspecto fundamental é que os agentes desta atividade econômica, as empresas do setor financeiro, os bancos, os trabalhadores, os consumidores, voltem a ter patamares mínimos de confiança na atividade econômica. Adivinha quem é o único ente que tem o poder político, a capacidade de centralização de decisões e o poder econômico para implementar mudanças desta envergadura? Sim, é o bom e velho Estado. Se alguém está sentindo cheiro de keynesianismo, sim, é de novo keynesianismo salvando uma economia liberal ou neoliberal em crise. A velha história de sempre. Vejamos como. Manutenção do emprego. Empresas, desestímulo à demissão. Então, como por exemplo na Argentina, que foi aprovado por 60 dias a proibição das demissões a não ser por justa causa. E lembrem-se que a justa causa não é definida pelo empregador, a justa causa é definida judicialmente. Então, se a demissão não for por justa causa, não pode haver demissão do trabalhador. Não apenas isto, porque isto penalizaria a empresa que, no limite, pode falir. Então, para além do desestímulo à demissão, estímulo à manutenção do trabalho. Então, atuando dos dois lados. Se a empresa demitir, então ela é penalizada. Se ela mantiver os seus trabalhadores, então ela é beneficiada pelo poder público. Temos, portanto, a ideia do trabalho que fica menos afetado, será afetado, mas é menos afetado com o desenrolar desta crise de tão alta gravidade. Se nós atuamos no trabalho, agora precisamos atuar nas empresas, manutenção das empresas, programas de crédito para empresas de diferentes portes, que têm necessidades diversas de ajustes. Então, uma coisa é um programa de auxílio a uma empresa do porte da Embraer ou da Vale, a outra coisa é a padaria do Sr. José ali na esquina. Então precisam existir programas públicos através dos quais essas diferentes empresas tenham acesso a recursos para que elas possam se manter. E com elas mantidas é que há a possibilidade do emprego que nós vimos anteriormente também acabar sendo mantido. Já tendemos à solução de problemas ligados às empresas e ao emprego, mas os trabalhadores podem ter redução de salário, há trabalhadores que estão demitidos, há trabalhadores que são profissionais liberais, que vão ter então redução dos seus rendimentos, que vão ter dificuldades nos próximos tempos. O que fazer em relação a essas pessoas? Este último item, estatização dos fluxos de renda. O Estado tem que atuar gerando renda para essas pessoas, para que a pessoa com renda possa garantir o pagamento do aluguel, para que a pessoa com renda possa comprar o produto no supermercado e assim sucessivamente. E como que a pessoa viria a ter renda?
transferência de renda, incremento dos programas antigos, criação de novos programas de transferência direta de renda. Como aqui no Brasil, aquele que já foi criminalizado pelo vulgo, pelo idiota, que é o programa Bolsa Família, que acabou sendo mantido no atual governo, apesar de graves problemas nos últimos meses, ligado ao aumento das filas de Bolsa Família. Mas ele precisa ser reforçado, de modo que as pessoas tenham um acesso à renda com vistas à manutenção desses fluxos de renda na sociedade, que em última instância voltam a dar confiança aos agentes econômicos, que regularizam a atividade econômica. E quem é o único que tem capacidade de fazer isto? É o Estado. E não apenas isto, ainda falta mais uma coisa que Keynes, Roosevelt nos ensinaram lá nos anos 1930, programas de investimentos-chave, estratégicos, com os quais o Estado possa estimular o investimento privado, voltando a haver investimento, geração de emprego e renda na sociedade. Então, tudo isto pode e deve ser patrocinado pelo Estado. De onde surge a pergunta: mas de onde o governo vai tirar dinheiro para fazer tudo isto? Nós temos ouvidos, não é? E é difícil não ouvir as coisas. Como eu ouvi recentemente uma pessoa dizendo que o Meirelles tinha falado sobre imprimir dinheiro, e daí vai imprimir dinheiro e vai aumentar a inflação. Eu gostaria de saber como, não é? Se eu tivesse um pouco mais de paciência, eu perguntaria para a pessoa: me diga como vai aumentar a inflação se a economia está em crise, a economia real está em crise, se nós estamos em isolamento social, se as pessoas não estão comprando, se a demanda está deprimida, se ninguém está comprando, como os preços podem subir? Meu Deus do céu! 2, 3 décadas de neoliberalismo, inclusive aqui no Brasil, criaram então uma fobia em relação à inflação que não tem nenhuma base na realidade. A inflação, principalmente descontrolada, é ruim? É óbvio que é ruim. Agora, será que qualquer coisa que afronte os dogmas neoliberais vai gerar hiperinflação? Não, não vai. Então agora o governo pode e deve sim, e à luz da velha e ressuscitada TMM, Teoria Monetária Moderna, fazer mais dinheiro. Fazer mais dinheiro não é imprimir dinheiro. Fazer mais dinheiro é isso que eu coloquei no slide: dispositivo de crédito, dispositivo de transferência de renda, é dinheiro eletrônico, é a alavancagem dos bancos, para que haja então a possibilidade da economia continuar funcionando, em especial nesse momento de crise inicial. Tranquilinhos? E no Brasil? O que está sendo feito aqui no Brasil? Então, tudo isso em escala mundial, tá certo? Aqui no Brasil, em que pé nós estamos? A economia já vinha fragilizada. Nos últimos anos, nós tivemos períodos longos recessivos, e superada a recessão, é muito comum que um país saia de um longo período recessivo e ele avance com um ritmo de crescimento econômico mais acentuado, porque, afinal de contas, nos últimos meses, nos últimos anos, a economia decresceu. Então, os problemas foram debelados, as potencialidades se evidenciam e o ritmo de crescimento econômico torna-se maior. Mas, nos últimos anos, vencida a recessão, nós tivemos crescimento pífio em torno de 1% ao ano. Então, nós já temos uma economia fragilizada. O desemprego no Brasil, antes da crise Covid-19, estava em 11,6% da força de trabalho, uma economia fragilizada com alto índice de desemprego antes da crise. E por isso, tudo isso que nós vimos no slide anterior tem que ser feito de maneira mais rápida, mais eficiente, mais intensa na economia brasileira. Entretanto, resistências e atrasos do governo na implementação das medidas. Então, até agora, o governo federal tem batido cabeça em diferentes níveis: governos estaduais, Congresso Nacional, morosidade no planejamento e implementação das medidas,
medidas, fazendo com que no Brasil, no qual esses problemas econômicos são ainda mais graves do que em escala mundial, mas nós temos uma morosidade muito maior, nós temos conflitos políticos muito maiores para a implementação dessas medidas. Veja, nos Estados Unidos, o Congresso americano tem a Câmara dominada pelos democratas na atualidade. Havia a demanda do governo Trump do subsídio, do auxílio de 2 trilhões de dólares num programa emergencial, 2 trilhões de dólares num programa emergencial de resgate da economia, tendo em vista a crise Covid-19. Será que houve maior resistência? Será que houve um empecilho intransponível dos democratas contra a demanda do executivo que está nas mãos dos republicanos? Não. Isto foi aprovado na Câmara, isto foi aprovado no Congresso dos Estados Unidos, é óbvio, com debates, com tensões, com formação de lobby, com alteração dos programas originais, sim, mas o programa final de 2 trilhões de dólares foi aprovado. E aqui no Brasil, não. A gente fica assistindo um bater de cabeças do nível federal com o nível estadual, do Poder Executivo com o Congresso Nacional, com o Poder Judiciário, de modo que as medidas mais que necessárias não estão sendo adequadamente implementadas. De onde nós criamos um último problema. Qual é o problema? No Brasil, em especial, talvez então a gente esteja diante de 2 demônios, não é? Quais seriam os 2 demônios? De um lado, a crise Covid-19. E se nós não criarmos as condições de isolamento social, de distanciamento social para a superação da crise, nós vamos ter um grave problema na epidemia. Mas, como a nossa economia já estava fragilizada e com alto desemprego, tendo em vista a implementação dessas medidas, então a economia pode piorar ainda mais, o que cria a ideia de 2 demônios. Eu estou me lembrando, eu vi isso em algum lugar. Me lembrei. Trata-se da ideia explicativa do período da ditadura civil-militar brasileira. E por que se implementou a ditadura civil-militar brasileira? Que fez prisões políticas, crime de tortura, crime de assassinato, ocultação de cadáver. Poxa, a ditadura civil-militar foi um demônio, né? Um demônio. Porque nós estávamos tentando nos furtar de um outro demônio, que era o comunismo. Daí nós temos a ideia de 2 demônios em 1964. Quem defende essa ideia pensa historicamente como um jumento, porque não havia nenhuma ideia sustentável de 2 demônios. Não havia qualquer condição de manifestação de regimes de esquerda, extrema esquerda no Brasil na década de 1960. Jânio Quadros ganhou as eleições a partir de uma plataforma política claramente tradicional de direita no início dos anos 1960. As manifestações sociais eram muito claramente favoráveis a valores tradicionais ligados à direita e até à extrema-direita. E há quem pense, mas nós tínhamos o problema da guerrilha. Não tinha guerrilha urbana em 1963, não tinha guerrilha rural em 1964. A guerrilha só se intensificou a partir do final dos anos 1960, concomitantemente ao avanço do endurecimento da ditadura com o ato institucional número 5. E aí nós pensamos em um pensador como John Locke, que diz da obrigação de uma sociedade destituir um governo que afronta os seus direitos naturais. Então a guerrilha não foi combatida pela ditadura, porque quando ela se estabeleceu, não tinha guerrilha. A guerrilha foi uma reação da sociedade à ditadura. Então esta ideia de 2 demônios na ditadura civil-militar não tem qualquer sustentação empírica, histórica, filosófica. É uma idiotice. A ideia de 2 demônios agora também é outra idiotice. Não há 2 demônios. Há um problema, porque não tem demônio nenhum. Há um problema a ser superado, que é a crise Covid-19. E por que há este problema, o distanciamento social ou não, é uma falsa polêmica. Dados do Covid-19. População mundial, 7,7 bilhões de pessoas. Até o final do mês de março, nós tínhamos desta população mundial algo em torno de 0,006% de pessoas infectadas. Destes infectados, nós tínhamos algo em torno de 0,0015%
de pessoas mortas. De onde vem uma pergunta: precisa de quarentena nesses dados tão pífios de contaminados e mortos? A resposta é sim, obviamente sim. E por quê? Porque se esses dados são relativamente pequenos, eu digo relativamente, porque a crise está no seu início. Se nós compararmos a crise Covid-19 com, por exemplo, a crise H1N1, a dita gripe suína, no final dos anos 2000, a velocidade de contágio, a quantidade de mortes é muito mais elevada. Mas se nós considerarmos esses dados relativamente pequenos, esses dados passaram a ser obtidos a partir das condições de isolamento, distanciamento social, que foram implementadas primeiramente na China e depois, sob recomendação da Organização Mundial de Saúde, reproduzidas em escala mundial e, portanto, pessoas doentes e mortas em números relativamente baixos, com práticas fortes de distanciamento. Então, se o número é baixo, tá vendo? Quase ninguém é contaminado, então a gente pode relaxar o isolamento, o distanciamento social. Não, ao contrário. O número estaria baixo por causa deste isolamento. Sem este isolamento, a reportagem do Guardian faz algumas semanas, nós teríamos 60% a 80% da população em contágio. Nós teríamos até 1% de óbitos em escala mundial. Que tal nós convivermos com mais 70, 80 milhões de pessoas mortas em um intervalo de alguns meses? Agora, pensando no início dessa parte da aula, na atividade econômica, será que isso seria positivo para a atividade econômica? Óbvio que não. Nós passaríamos a ter, além do problema médico, além do problema humanitário, um gravíssimo problema econômico que agravaria o problema médico, agravaria o problema humanitário. Daí ser uma falsa polêmica a ideia de distanciamento ou economia. O distanciamento, o isolamento social é necessário neste momento. Sem prática de distanciamento social, Covid-19, rápida propagação, com estresse sobre o sistema de saúde, inclusive as UTIs, com dificuldade de cuidados para outros doentes, o que aumentaria ainda mais o estresse sobre o sistema de saúde e o número de óbitos, não apenas de Covid, como de Covid-19, como de outros doentes, de outras doenças que não podem ser tratadas em um sistema de saúde que está tão gravemente estressado. Contaminados, sem condições de trabalho. Se não há uma prática institucional de distanciamento, então o trabalhador vai para as atividades cotidianas e se contagia e pode desenvolver formas mais ou menos graves da doença, precisando de falta no trabalho. Agora, o trabalhador pode faltar no trabalho porque ele está gripado. Imagine o seu pai, a sua mãe, imagine você trabalhador que liga para o trabalho e diz: eu estou com gripe hoje, eu estou com resfriado, eu não posso trabalhar. O patrão dirá: tá bom, você não vem trabalhar hoje e não vem trabalhar nunca mais, tá certo? O que cria, portanto, uma falta de condições institucionais para esta falta, que eventualmente vai ter que acontecer pela incapacidade física do doente, de agravo de problemas de respiração, síndrome aguda respiratória severa. Então, a pessoa nessas condições não pode trabalhar. Não podendo trabalhar, redução da produção. Sem trabalhar e com redução da produção, instabilidade nos transportes, instabilidade nos serviços. Então, a economia é gravemente prejudicada. De onde surge uma última ideia. Tá certo, mas com o isolamento, a economia certamente será prejudicada. Então, pensando nas necessidades da economia capitalista e danem-se as pessoas, dane-se a saúde pública, vamos encarar a doença e vamos trabalhar, pensando no capital. É a última grande besteira. A parte superior à direita do slide, essas condições de trabalho precárias, esta paralisia sem programação dos setores econômicos, mostra a falta de previsibilidade que está dada para a atividade econômica, tendo em vista a doença.
Então, o capital só funciona a partir de condições mínimas de previsibilidade. Como é que eu, empresário, posso organizar os meus estoques, o meu comprometimento financeiro, os meus investimentos, se eu não sei como eu vou lidar com a minha força de trabalho, se eu não sei como eu vou continuar ou não recebendo matérias-primas e insumos, se eu não sei como vai estar dado o mercado consumidor? Então, neste momento, não há base de previsibilidade, tendo em vista a crise Covid-19. O capitalismo só funciona a partir desta lógica de previsibilidade. Então, quem tem que atuar agora? O poder público, em duas frentes. Primeira, a frente de isolamento social, de distanciamento social. Através disto, há a clássica, tão falada, forma de achatamento da curva epidêmica, da curva de contágio, através da qual os problemas podem ser superados no menor tempo possível. E nesse intervalo de tempo, enquanto se faz a prática de distanciamento e de isolamento social. Nesse intervalo de tempo, 2. O Estado novamente. O Estado novamente com aquelas medidas que nós averiguamos. De saneamento do sistema financeiro, de segurança ao trabalho às empresas, de estatização dos fluxos de renda, de investimentos públicos com vistas a sanear os problemas econômicos diversos neste momento, para que a gente possa atravessar o período mais agudo da doença no menor intervalo de tempo com o menor dano econômico. Tranquilinhos? É isso que eu queria passar para vocês hoje. A ideia de nós trabalharmos algumas reflexões gerais no que diz respeito à questão da agricultura familiar, as práticas tradicionais de produção e consumo de alimentos da agricultura tradicional, os problemas econômicos e as potenciais soluções destes problemas econômicos, inclusive aqui no Brasil, e a falsa polêmica de isolamento social, distanciamento social ou não falsa polêmica, porque apenas com este procedimento é possível se encurtar o período agudo da doença com a atuação do Estado, com vistas a que a gente possa voltar, eventualmente, a uma regularização das atividades. É isso por hoje, eu espero que tenha ficado mais ou menos claro. Se não ficou, por favor, me acessem através das redes sociais, a gente troca mais uma ideia e é isto. Um abraço a todos e boa sorte.